Muito boa tarde, está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no som da América FM 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, meio-dia, 3 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Eu sou André Santos, muito prazer, boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde. E a Janaína, só para quem não viu, desculpa, quebrando o protocolo, eu aqui esqueci da data e a Janaína estava ali embaixo. É doido, André, é doido. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, obrigado, começando viu? sim por nada. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha o que é notícia em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro com a gente, né? E nós queremos também vocês nas nossas redes sociais, cada dia mais pessoas acompanhando a gente, viu? Você pode seguir a gente, o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo, anota aí, é o Rede Notícia TVH, e também faço o convite para seguir a gente lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e o @Rádio América Oficial. Agora, falando sério, a gente vai começar mais um Rede Notícia falando sobre a greve dos profissionais em educação em Belo Horizonte, que tem mais um capítulo nesta quarta-feira, né, Jana? 26º dia dessa greve, desse movimento que vai se arrastando. A situação chegou a um ponto tal que agora tem que entrar alguém para buscar uma conciliação, né, Janaína? Uma situação crítica já, vamos dizer assim, né? Já está ficando crítica essa situação para ambos os lados, tanto para a prefeitura quanto para os professores, o sindicato dos professores, e tem que ser resolvido, tem que entrar uma solução, né? Com certeza absoluta. E o novo capítulo disso tudo é a realização de uma audiência de conciliação mediada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais entre representantes da Prefeitura de Belo Horizonte e do Sindicato dos Profissionais em Educação, Sindirede BH. Tudo isso para tentar pôr fim ao impasse e determinar o fim da greve. A Erlane Grace vai entrar daqui a pouco, ela está acompanhando essa a audiência de conciliação que está acontecendo na sede do Tribunal de Justiça, a audiência de conciliação essa que foi marcada pela Justiça depois do prefeito Álvaro Damião entrar com um pedido de judicialização dessa greve. Esse pedido foi feito na sexta-feira, né, em que o prefeito pedia que a Justiça determinasse que a greve era ilegal. No entender do Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na greve. Sim. A greve foi mantida e aí o Tribunal de Justiça determinou a realização de uma audiência de conciliação entre representantes da Prefeitura e representantes do Sindirede, o Sindicato dos Profissionais em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. É mais um capítulo dessa questão. A Erlane já está pronta, gente? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse andamento dessa questão, porque realmente... Agora sim, a Erlane Grace está pronta, vamos chamá-la ao vivo para que ela possa trazer para a gente um panorama de como está essa reunião que começou agora há pouco, às 11 da manhã, e aí no alto da Avenida Afonso Pena a gente já dá para ver faixas interditadas com os manifestantes, né? Muito boa tarde, Erlane. Muito boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. André, a audiência ela continua, ela começou às 11 da manhã e o clima é esse aqui, ó, mobilização total. O trânsito foi interditado na Afonso Pena, sentido centro. E a pressão, desde que começou essa greve há 26 dias, a pressão aumentou por causa dos cortes dos salários também. Então, a tensão aqui está muito grande, todos em busca de uma saída. A mediação de agora está sendo feita pelo desembargador Leopoldo Mameluco e a expectativa é de que uma nova proposta seja construída para tentar encerrar a maior greve da educação em Belo Horizonte. Ao meu lado está aqui a Carol Pasqualini do Sindirede. E, Carol, eu já começo perguntando. Vocês entraram nessa audiência dispostos a negociar, mas qual é o limite da categoria para um acordo hoje? Então, o limite hoje é a contraproposta que nós enviamos para a Prefeitura, que a Prefeitura nem avaliou e disse que não tem acordo. Que foram os índices colocados pela Prefeitura, todos os itens colocados desde que nós saímos em greve. A questão da pós, que já tinha sido colocada no início.
com o compromisso da Prefeitura da gente conseguir chegar ao índice do piso nacional do magistério, que é de 6,27, retroativo a janeiro. Ok, se a Prefeitura manter a mesma proposta, a greve segue? Amanhã a categoria vai avaliar, mas pelo clima que nós vimos ontem na nossa Assembleia, a greve segue se a Prefeitura continuar com a intransigência com relação à proposta. Como vocês enxergam o impacto dos descontos salariais em plena luta aí neste movimento? A gente sabe que os descontos, eles estão dentro da conformidade da lei, mas é o que a gente discute. Eles são imorais. Não dá para o prefeito falar que está preocupado com os estudantes passarem fome e está disposto a cortar o salário de professoras que muitas vezes são arrimo de família e garantem os seus filhos, as suas famílias estarem alimentadas com esse salário. E o impacto que teve foi de que as pessoas que estavam receosas se iam seguir ou não na greve acabaram ficando com mais força ainda. Ok, obrigada, Carol, pela sua presença. Você de casa continue acompanhando aí as notícias ao longo da nossa programação. Agora eu retorno para vocês, André e Janaína. Obrigado, Erlane. Preferência para você. Qualquer novidade daí pode chamar, trazendo o resultado dessa audiência. Vamos continuar falando disso aqui, Erlane, porque essa extensão dessa greve e toda essa esticada de corda, e principalmente as últimas decisões do prefeito Álvaro Damião em tentar terminar a greve pela justiça e cortar o ponto dos servidores, começaram a reverberar em outras esferas de poder em Belo Horizonte. Eu vou acionar o repórter Raul Mariano, que está ao vivo com a gente na redação da Rede Catedral. E, Raul, primeiro, antes de tudo, boa tarde. Raul, essa esticada de corda do Álvaro Damião acabou reverberando na Câmara. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Juliano Lopes do Podemos, ontem, na abertura da primeira sessão do mês de julho, cobrou que o prefeito reabra esses canais de negociação, inclusive aumente o índice de reajuste salarial dos professores. Será que a lua de mel acabou, Raul? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. É o que parece. O que a gente está percebendo é que a lua de mel entre Câmara e Prefeitura chegou ao fim. O vereador Juliano Lopes, ontem, assim que pediu a palavra na reunião da Câmara, já começou dizendo que é o momento da Prefeitura repensar essa postura, né? O valor de reajuste de 2,49% que tem sido ofertado aos professores insistentemente não tem sido aceito e, portanto, a falta de acordo, né, esse impasse continua. O que o vereador, presidente da Câmara, Juliano Lopes, está propondo é que o prefeito Damião retorne à mesa de negociação e efetivamente proponha uma nova alíquota de reajuste para que se chegue a algum acordo, porque até o momento, né, o que a gente tem visto é uma escalada dessa tensão, como a gente acabou de ver agora na nossa reportagem ao vivo. Os professores demonstram que estão dispostos a seguir em greve, a prefeitura demonstra que não está disposta a oferecer uma nova proposta de reajuste e com isso a gente tem uma cidade com mais de 80% das escolas municipais paralisadas e muitos alunos sem aula nesse período. O Juliano ontem fez uma declaração na Câmara, né? Exatamente. A gente pode ver agora, André, um trechinho da fala do Juliano Lopes ontem na Câmara. Vamos assistir ao vídeo. Sei da importância da educação, principalmente da educação pública aqui no município de Belo Horizonte. Sei que a prefeitura está com orçamento apertado, com muita dificuldade. Eu estive como prefeito lá, conversei com o secretário da Fazenda, com algum secretário, mas chegou a hora da gente rever isso. Quem sabe a prefeitura possa fazer uma nova proposta para que os professores, de fato, possam voltar da aula, as crianças serem atendidas de forma que elas precisam, com ensino, com educação. E nós sabemos, vereador Maninho Félix, que o prefeito Álvaro Damião vai rever isso, juntamente com a sua equipe técnica, e vai, de fato, fazer uma proposta que atenda os professores, que atenda o movimento grevista, porque a greve é direito deles, eles têm direito de manifestar, mas nós sabemos também que a prefeitura está passando por um momento difícil, mas nós temos certeza que o diálogo será construído. E eu conversei agora pela manhã com o vereador Juliano Lopes e ele preferiu não comentar, não render mais esse assunto, mas ele acredita que depois da audiência que está sendo mediada hoje no Tribunal de Justiça, que finalmente prefeitura e professores cheguem a um acordo. Obrigado.
Obrigado, Raul. Raul Obrigada. daqui a pouco volta, só fazendo um pequeno comentário acerca desse assunto ainda. O próprio presidente da Câmara, vereador Juliano Lopes, falou: eu estive como prefeito, enquanto o prefeito Álvaro Damião estava em Israel. E justiça seja feita. O Juliano Lopes programou uma reunião com o pessoal da Secretaria de Educação, sentou e tentou resolver a greve, coisa que o prefeito Álvaro Damião não fez. Não fez. Até agora, não. Ele dizia apesar que houve deles mais de- falarem que houve 33 reuniões, né, com o sindicato. A prefeitura falou isso, afirmou isso, né? E o Sindirrede disse que foram 3. É. Mas com a presença do prefeito, nenhuma. Exatamente. Nenhuma. Precisava chegar a esse ponto, né? Não precisava, não precisava. E a atitude do Damião, na sexta-feira, de convocar aquela coletiva e fazer, falar que ia partir para a justiça e dizer que ia abrir as escolas, perdeu em todas. As escolas continuam fechadas, não tem alimentação para as crianças, não conseguiu nada. Não adianta, prefeito. Com o movimento grevista não vai na canetada, não. Tem que ser de diálogo. Se não fizer, aí agora a justiça está falando: seu prefeito, faça o que você tem que fazer. Não precisava disso, seu prefeito, sinceramente. E a Polícia Civil deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Cifra Oculta, que combate ao tráfico de drogas no Barreiro, na região sudeste aqui de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 3 pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. O delegado Túlio Leno, da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, detalha a operação. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, sua grande maioria realizada na cidade de Belo Horizonte, visando arrecadar os aparelhos celulares dos investigados que integram uma organização criminosa do tráfico de drogas na região do aglomerado da Vila Esperança, Vila Semig e Bom Sucesso. Na data de hoje, foram arrecadados diversos aparelhos celulares, 2 armas de fogo, certa quantidade de dinheiro e também uma certa quantidade de maconha. Em uma outra operação, o Ministério Público de Minas Gerais, junto com a Polícia Civil, deflagraram nesta quarta-feira a Operação Invisíveis, que investiga a prática de crimes que buscavam, preste atenção, gente, fazer uma limpeza social da população de rua em Pouso Alegre, do sul do estado, ao longo do ano passado. De acordo com o Ministério Público, foram cumpridas ordens de busca e apreensão em 10 locais da cidade. E agentes públicos municipais, um agente estadual e agentes particulares são investigados suspeitos de retirar à força pessoas das ruas no centro de Porto Alegre com uso de arma de fogo, ameaças de morte e também violência física. As investigações também apontam para a prática de corrupção passiva por parte dos agentes públicos responsáveis pela fiscalização de penas alternativas e serviços comunitários realizados no município. Uma pequena correção no município de Pouso Alegre. Olha só, gente, um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando aproximadamente 20 quilos de maconha em um ônibus na BR-356 em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Esse ônibus seguia em direção a Recife. De acordo com a PRF, a apreensão da droga ocorreu durante uma fiscalização dos passageiros que estavam no coletivo. E ainda segundo a polícia, o homem de 22 anos apresentou um comportamento diferente em relação aos demais passageiros, se recusando a fornecer informações de sua viagem. Ele ainda passou informações falsas de quais seriam suas malas. Durante a vistoria das verdadeiras malas, foram encontrados os 20 tabletes de maconha e sementes da mesma droga. Em depoimento, o suspeito relatou que foi contratado para transportar a droga de São José do Rio Preto, em São Paulo, até Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Patos de Minas. E cerca de 50 bairros da região metropolitana de Belo Horizonte estão com abastecimento de água comprometido nesta quarta-feira, de acordo com a Copasa. A falta de energia ocorrida ontem comprometeu o sistema Serra Azul, que é responsável pelo abastecimento de parte da região metropolitana. Ainda de acordo com a concessionária de água e esgoto, o fornecimento de energia já foi normalizado, porém, o sistema ainda se encontra em fase de recuperação.
As cidades afetadas pela falta do fornecimento de água são Betim, Juatuba, Boa Vista da Serra, Francelinos, que é um distrito de Juatuba, e Mateus Leme. A companhia reforça que a normalização dos serviços deve ocorrer na noite de hoje e que as casas que possuem caixa d'água não foram afetadas. A lista completa dos bairros atingidos por essa falta de fornecimento você consegue aí ver no nosso site www.tvhorizonte.com.br. A Prefeitura divulga detalhes sobre o Arraiá de Belô de 2025. Quem traz os detalhes é o repórter Newton Lopes. A Belotour lançou a 40ª edição do Arraiá de Belô, tradicional festa junina da capital. O evento gratuito tem data marcada para os dias 11, 12, 13, 19 e 20 de julho, no Mineirinho, que fica na região da Pampulha. Esta edição do Arraial de Belô promete shows de cantores como Fafá de Belém, Nayara Azevedo e Paloma Marques, da dupla sertaneja Alan e Alex e do consagrado artista Geraldo Azevedo, além das tradicionais apresentações de grupos de danças de quadrilhas. Outro atrativo será a Vila Gastronômica, que vai ficar na área externa do Mineirinho e vai contar com bares tradicionais do Mercado Central. Os alunos vencedores do 6º concurso Prato Junino também vai ter um espaço para vender alimentos a preços populares no local. Por causa do evento, a Prefeitura vai oferecer a linha especial 55, Mineirão Savassi Via Centro, para garantir a chegada e saída das pessoas que forem participar do Arraiá de Belô. Repórter Newton Lopes. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a avaliação do governo Lula. Os deputados reprovam o 3º mandato do presidente da República. Agora em Belo Horizonte, 12h20. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h23. A Fundação Ezequiel Dias assina contratos superiores a 140 milhões de reais para fornecer insulina ao SUS. A previsão é de que sejam entregues cerca de 8 milhões de doses em remessas mensais. Os detalhes com a Gabriela Salles. A Fundação Ezequiel Dias assinou contrato de fornecimento de insulina humana regular com o Ministério da Saúde para atender pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. No total, serão entregues cerca de 8 milhões de insulinas em remessas mensais, 8 a 9 entregas ao longo de 2025 e 2026, com a primeira entrega prevista para este mês. O valor do contrato é estimado em 142 milhões de reais e pode ser estendido pelos próximos 10 anos. Para tratar o diabetes, o SUS oferece medicamentos gratuitamente. Além disso, os pacientes com a doença são acompanhados pela Atenção Básica de Saúde nos centros de saúde de cada município. De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil cerca de 20 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 10% da população nacional. Repórter Gabriela Salles. Um levantamento sobre a segurança de barragens dos anos de 2024 e 2025, divulgado nesta semana pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mostra que Minas Gerais possui 31 barragens em situação de nível de emergência, sendo 28 delas ligadas à mineração. 2 barragens estão em nível de emergência 3, que é o mais alto da escala de risco. Uma delas pertence à Vale e fica localizada no município de Ouro Preto. A outra barragem é da mineradora ArcelorMittal, que fica localizada em Itatiaiuçu. O levantamento ainda revela que as mineradoras responsáveis por essas barragens ainda não atenderam a todos os requisitos legais de segurança e que, em caso de acidentes, há grande risco para a população. Procurado pela reportagem do Rede Notícia para comentar sobre o relatório, o Instituto Brasileiro de Mineração relatou que a instituição ainda analisará o documento da ANA e que segue todas as diretrizes da ANM, a Agência Nacional de Mineração. Até o presente momento, não houve nenhuma novidade, de acordo com o IBRAM, sobre a situação das barragens em relação ao que é estabelecido pela agência. Me perdoe.
E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou de forma definitiva, agora pela manhã, em sessão extraordinária, o projeto de lei que permite o governo do estado a ceder à União a Codemig e a Codenge. O projeto ele faz parte do pacote para adesão de Minas ao Propag, que é o programa de pleno pagamento da dívida dos estados. E a gente volta agora a conversar com Raul Mariano, da nossa redação, que tem os detalhes. Raul. É isso aí, Janaína e André. O projeto foi aprovado agora há pouco na Assembleia Legislativa e finalmente se virou essa página que há tanto tempo se arrastava nessa discussão entre Assembleia e Governo de Minas. A Codenge e a Codemig poderão ser federalizadas, ou seja, elas poderão ser entregues à União como condição para abatimento aí de 20% da dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União, ou seja, com o governo federal. A gente acredita que agora esse é um passo importante para que o Estado consiga equalizar as contas públicas e avançar nessa discussão que se arrasta há tanto tempo. A previsão é que agora o governador Romeu Zema, por meio de decreto ou por meio de alguma medida administrativa, oficialize, a federação dessas empresas que são tão valiosas, Existe um debate, uma discussão sobre qual seria o valor de mercado da Codemig e da Codenge. Esse estudo que vai definir esse valor ainda está sendo realizada, mas certamente é uma das empresas, ou se não a maior empresa em termos de valor de mercado hoje do governo de Minas. Para quem não sabe, a exploração do nióbio em Araxá, que é aí um ativo de extremo valor, é feito por essas empresas. O lítio também, Raul? O lítio lá na região do Vale do Jequitinhonha, em Januária, também está sobre o arco de responsabilidades da Codenge. E há uma discussão, inclusive até o líder da oposição, presidente do PT de Minas Gerais, deputado estadual Cristiano Silveira, até a Bela Gonçalves também falou isso, que eles acreditam que o valor de mercado de Codenge e Codemig alcançariam aquela cifra dos 20%, que seria hoje algo em torno de 34 bilhões de reais, que seria o necessário para que Minas Gerais entrasse no Propag, aderisse ao Propag com a taxa zero de juros na melhor condição possível. Além disso, Raul, teve uma declaração polêmica ontem do senador Cleitinho, que é do Republicanos, que movimentou o mundo político de Minas Gerais e ainda vem movimentando, Raul? Exatamente. Trocando em miúdos, o senador Cleitinho declarou que está para jogo. Ele realmente deixou isso escrito com todas as letras de que ele é um candidato viável para o governo de Minas em 2026 e que, de maneira alguma, está fora do páreo. O Cleitinho disse que, como as pesquisas vêm mostrando o nome dele com um certo favoritismo, nesse momento, lembrando que até as eleições tudo pode mudar, ele disse que ele é um nome que está à disposição do partido para que a sua candidatura seja de fato efetivada. Essa posição, esse posicionamento público do Cleitinho gera uma espécie de embate junto à direita devido à dificuldade de unificação, ou seja, de uma candidatura única para a disputa das eleições para o governo no ano que vem. A gente sabe que o vice-governador Matheus Simões é um dos nomes fortíssimos para essa disputa, o senador Cleitinho igualmente. Então, a gente espera agora os próximos capítulos para ver se a gente vai assistir a uma união desses dois nomes ou se eles serão, de fato, adversários no ano que vem. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte, também tem mobilização aí de uma possibilidade de troca de partido do Matheus Simões, que ainda não está em negociação, falam em PL, falam em PSD ganhou muita força nos últimos dias, Ainda tem o Rodrigo Pacheco nessa história toda, tem o PT que ainda não consegue conversar entre si. Mas o Cleitinho parece que ele quer agradar a direita e a esquerda, ele está transitando ali um pouco, tá falando para tudo quanto é lado, Mas o Cleitinho realmente é um nome muito forte, até mesmo pela posição dele, pela votação nas últimas eleições, é um nome forte, principalmente nesse arco aí da extrema-direita. Raul, até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Raul. Valeu, gente. Até mais.
E uma pesquisa Quest, realizada com deputados federais, mostra que 46% dos deputados federais reprovam o governo do presidente Lula. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa nesta quarta-feira, o número mais baixo da atual gestão. De acordo com o levantamento, esta é a pior avaliação do governo federal desde o início do mandato, em 2023. 27% dos deputados aprovam a gestão do presidente, índice também mais baixo do governo desde o início desse terceiro mandato. Já para 24% dos parlamentares, o desempenho do terceiro governo Lula é regular. 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, foi realizado entre os dias 7 de maio e 30 de junho de 2025. Foram ouvidos 203 deputados, o equivalente a 40% da composição da Câmara. A margem de erro é de 4,5 pontos para mais ou para menos. Ainda neste mesmo levantamento, a pesquisa perguntou aos parlamentares se eles acreditam que Lula será o candidato à reeleição em 2026. 68% dos parlamentares acreditam que Lula vai buscar a reeleição, contra 21% que acham que ele não será candidato. Outros 11% dos deputados não souberam ou preferiram não opinar. 35% desses deputados apontam que Lula, ou um candidato do governo, é o favorito para a eleição de 2026, enquanto a metade dos deputados federais ouvidos, 50%, vê um candidato da oposição como favorito para vencer. Outros 15% não souberam ou não responderam. Agora, 12h33, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com a vereadora Isa Lourença do PSOL. A conversa é sobre a greve dos profissionais da educação, a situação desse momento, né? Daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h30, e a gente conversa com a vereadora Isa Lourença do PSOL, que compõe a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vai falar, é claro, sobre o assunto da nossa capital nos últimos 26 dias, que é a greve dos profissionais em educação. Boa tarde, vereadora. Obrigado por atender nosso convite, obrigado por estar novamente aqui no Rede Notícia. E primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora é membro de uma comissão que trata da educação em Belo Horizonte. Como que foi a condução? Essa greve não surgiu do nada, essa negociação para um reajuste salarial não surge do nada. Ela começa, tem um tempo para se fazer e o processo se atrapalhou tanto que chegou à greve. Na greve, o processo conseguiu ficar ainda mais difícil devido à falta de negociação. Quem que fez com que esse negócio, na sua visão, fez com que essa negociação chegasse a esse ponto agora da justiça está tendo que conciliar? Primeiro, boa tarde, André, Janaína, né? Bem-vinda. Quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite e ter a oportunidade de falar, né, sobre um assunto tão importante para Belo Horizonte. Cometer a indelicadeza de fazer uma correção, que eu sou suplente na Comissão de Educação. Você falou suplente? Falei. Então tá certo. Então você falou tudo certo e eu que... em delicadeza eu ainda errei. A Cida é a nossa titular, porque a Comissão de Educação e Cultura, né? Você atua muito na pauta da cultura, mas a questão da educação começou um processo muito ruim, né? Primeiro que propor um reajuste de 2,49 é baixo, é um reajuste baixo. Entendendo que já teria esse impacto de propor um reajuste baixo, a Prefeitura, quando propõe o reajuste, a Assembleia vota greve, o prefeito Álvaro Damião vai lá para Israel. Então, assim, já não começou bem a história. E aí começa a greve, a prefeitura faz uma proposta, esperando que... fez uma proposta, se eu não me engano, na quarta, esperando que na quinta a greve se encerrasse. A greve não se encerrou, até porque um processo de greve não se encerra assim tão rápido, tão fácil, principalmente uma greve quando ela está forte, né? Naquele momento, tinha cerca de 70% das escolas paradas. E aí, com a greve não se encerrando na quinta, na sexta-feira, o Álvaro Damião faz uma coletiva de imprensa falando que vai abrir as escolas no sábado, na marra. E judicializar o processo. Primeiro, ele judicializa
e na judicialização a justiça considera que não é ilegal, a justiça fala assim, não, essa greve não está ilegal, mas precisa resolver, vamos marcar uma conciliação aqui para resolver isso. Mas além disso, quando ele fala, nós vamos abrir a escola no sábado porque as crianças precisam comer. Eu achei isso cruel, porque, primeiro, que o problema da insegurança alimentar precisa ser resolvido, né? Precisa ter política da prefeitura para resolver, mas não é culpa das professoras, né? Se as crianças não têm o que comer, a prefeitura tem que se responsabilizar mais e jogar menos a responsabilidade para os outros. Então, primeiro isso. Segundo, que as diretoras, né? Que até o momento não tinha tantas diretoras participando das assembleias, paradas, mas tinha algumas, mas não tantas. Mas as diretoras falaram, não, peraí, quem decide aqui que se vai abrir a escola não é o prefeito num dia, na sexta à noite, falando para abrir no sábado de manhã, ligando para a funcionária da cantina na sexta, 8 horas da noite, falando que ela tem que ir trabalhar no outro dia. Então as diretoras falaram, não vai abrir. Aí a Secretaria de Educação diz que se as direções se recusarem a abrir, a Guarda Municipal ia abrir as escolas. Você imagina que horror que seria se as guardas municipais arrombassem porta de escola em Belo Horizonte. Ainda bem que isso não aconteceu. Isso foi comunicado pela Secretaria de Educação? Direções das escolas que falaram, não vamos abrir, a Secretaria falou, mas a Guarda Municipal vai abrir. E aí gerou uma revolta. Uma revolta. Imagina a diretora que recebeu esse comunicado e outras, né? Então, assim, isso gerou uma revolta muito grande. E alunos chegaram a ir nas escolas também ou não? Muito pouco, porque as direções... Porque quem abre a escola não é o prefeito. Entendeu? Sim. Quem abre a escola não é o prefeito, são as trabalhadoras. Então, os trabalhadores falaram, não vamos abrir, não abriu. Não abriu as Nesse escolas. aspecto, Isa, que você coloca aí, o prefeito, no primeiro ponto, foi para Israel visitar bunker. Que foi o que ele fez. Visitar bunker. Vamos aqui, porque primeiro que ele abriu mão de uma responsabilidade constitucional, que é cuidar da educação, para pensar numa responsabilidade que não lhe é constitucional, que é cuidar de segurança pública. Pela Constituição, quem cuida de segurança pública é o Estado. Depois, na sequência, ao chegar no aeroporto, conversou com os manifestantes, vou conversar com vocês, e enviou um e-mail com a mesma proposta. Depois, com a recusa, judicializa e tenta abrir. Se não abre, vou com guarda municipal. Dá para ver claramente que foi o prefeito que acabou fazendo com que essa situação chegasse a esse ponto? Achei uma truculência. Qual que foi o efeito que ele gerou? Se na semana passada a gente tinha 70% das escolas de greve totalmente paradas, agora nós temos 90% das escolas paradas. Então, assim, mais escolas cruzaram os braços falando, não é assim, com truculência, não vamos abrir escola. A assembleia de ontem, eu tive a oportunidade de participar. Tinha 4.000 trabalhadores de educação, uma das maiores assembleias da história da categoria, que votaram a permanência da greve e estão aguardando ansiosamente a negociação de hoje. Ruim que a justiça tenha tido que entrar, mas a gente espera que a prefeitura apresente uma proposta que seja factível para que a gente encerre essa greve, porque eu sou mãe, Janaína é mãe? Não, ainda não. André é pai? Eu sou pai. André é pai. Sabe, imagina o que é a sua criança não ter como ir para aula, desorganiza a nossa vida. Quase um mês já, né? A minha vida inteira escola pública é uma coisa assim que não dá para a gente compreender o que está acontecendo. Então, assim, na minha opinião, o prefeito precisa sair do palco da truculência, baixar a guarda, falar, vamos negociar pelo bem de Belo Horizonte. Infelizmente, não foi isso que fez até agora, mas eu acredito que ainda dá tempo de mudar essa imagem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, né? E a gente volta com o Rede Notícia conversando com a vereadora Isa Lourença do PSOL sobre esse assunto do momento, que é a greve dos professores. Estamos de volta aqui com o nosso Rede Notícia, 12h46. Vamos continuar essa conversa com a Isa Lourença do PSOL, né, que é suplente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto e Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. São vários assuntos que essa comissão aborda, né, Janaína? É verdade. Isa, ontem você esteve lá na Assembleia, né? Teve também na reunião da Câmara, sentiu todo o clima, sentiu
que todo mundo está pedindo, está reivindicando. E você acredita, Isa, que se a prefeitura, né, obviamente essa proposta que a prefeitura fez não foi aceita, mas se a prefeitura melhorar um pouco essa proposta, a greve acaba, o sindicato aceita, os professores voltam às aulas? Eu acho que uma greve, a gente costuma falar, eu vim do movimento sindicalista também, né? Eu sou metroviária, então quando a gente é sindicalista, a gente fala assim, a gente sempre sabe como a greve começa e a gente nunca sabe como ela termina. Porque não é fácil encerrar uma greve, né? As pessoas estão com muitas expectativas, né? Elas querem o justo. E muitas vezes uma greve pode não chegar no justo. Então, eu acredito que, assim, se a prefeitura melhorar a proposta, abre uma discussão importante ali na categoria e pode sim encerrar a greve. Eu acho que encerrar a greve de hoje para amanhã? Não. Mas eu acho que uma boa proposta da prefeitura pode fazer com que a greve não se prolongue por muito tempo mais. Vereadora, vamos ao vivo agora conversar com a Erlane Grace, que está lá em frente à sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde acontece essa audiência de conciliação entre a prefeitura e o Sindirrede, mediado pela Justiça. Erlane, traz a atualização dessa audiência para a gente. André, a audiência está em andamento ainda, não tem previsão de término, né? Alguns falam 13 horas, outros falam que pode se estender até às 15, tudo vai depender do juiz. E os trabalhadores agora, os terceirizados da MGS, estão descendo, indo em direção ao Ministério do Trabalho para protocolar, né? Uma denúncia. Alguns funcionários falaram que os patrões estão ligando, entrando em contato aí por volta de 10, 11 da noite para pedirem que os funcionários compareçam ao local de trabalho, que é considerado ilegal. Em relação à audiência, ela continua, ainda está em andamento. Nós recebemos aqui várias pessoas que vieram falar conosco aqui em off, alguns representantes do sindicato, informaram que o prefeito, ele convocou os diretores de escolas, antes mesmo dessa audiência de hoje, para tentar uma negociação com esses diretores antes de acontecer essa audiência aqui. Nós vamos apurar, nossa produção está apurando essa informação para ver se procede, mas recebemos essa declaração aqui agora há pouco, André. Obrigado. Erlane traz aí mais um ingrediente dessa história, que são os servidores terceirizados, ligados à MGS, que são os cantineiros, né? O pessoal da cozinha, da limpeza. E aí já foram protocolados no Ministério. Olha a confusão que está sendo criada. E aí, Isa, eu quero te colocar, você parlamentar. Ontem, o presidente da Câmara, na abertura da primeira sessão plenária desse mês de julho, usou a sua palavra, coisa que é raro, o presidente sair lá daquele que preside a sessão, ele foi ao parlatório para poder falar e pediu que o prefeito não só melhorasse a proposta, mas também voltasse a negociar. Como que você avalia esse papel da Câmara, e ali é o presidente da Câmara, eu creio que falando pelos próprios pares, creio que esse é o próprio sentimento hoje da Câmara, que tem que haver um consenso, tem que se resolver esse problema, esse imbróglio. Já vamos para quase 30 dias de greve. André, primeiro a Elaine fala uma questão muito importante, né, que eu tinha citado aqui, que na sexta-feira a prefeitura arrumou uma confusão tão grande que foi ligar, inclusive foi ligar para as trabalhadoras terceirizadas da cantina, da limpeza, da escola, para falar que ligar para a trabalhadora 8 horas da noite, o que ninguém faz, eu não mando mensagem para quem trabalha comigo 8 horas da noite de uma sexta-feira. Né? E a prefeitura ligou para que as trabalhadoras estivessem na escola no outro dia de manhã. Então, elas vão protocolar essa denúncia no TRT para você ver que essa truculência não leva a lugar nenhum, só gera mais problemas para a cidade. Né? E, inclusive, nós acabamos de passar por uma greve também das trabalhadoras terceirizadas nas escolas de Belo Horizonte. Então, essa truculência vai gerando uma bola de neve, por isso que o prefeito precisa sair dessa posição e negociar, e foi isso que a Câmara pediu ontem. Ontem teve uma fala muito importante, achei muito importante o presidente da Câmara, o Juliano, se posicionar e cobrar que a prefeitura negocie, apresente uma boa proposta. E, além disso, nós tivemos diversos vereadores também falando disso na Câmara Municipal, vereadores de esquerda e de direita, vereadores de diversos espectros políticos se posicionando, falando que
estão apoiando a greve das professoras, das trabalhadoras em educação, e a prefeitura precisa negociar. Isso é muito importante, porque é preciso a gente desfazer uma confusão que às vezes é feita propositalmente, que é colocar a culpa nas professoras da greve acontecer. Então, coloca as famílias contra a escola. E nós precisamos desfazer isso. As professoras que trabalham nas comunidades, que sabem a realidade das crianças, sabem o quanto as crianças precisam das escolas, elas só fazem greve quando não tem outra forma, porque elas estão adoecendo dentro de sala de aula, tendo que trabalhar em mais de 2 turnos para poder complementar a renda, porque o salário está baixo. Então, essas fazem greve para ter um reajuste digno. E quem pode acabar com essa greve é a prefeitura apresentar o reajuste digno para essas trabalhadoras. Você acha que se a justiça não conseguir essa conciliação, a Câmara poderia ser esse canal para conseguir resolver esse problema? Nós já estamos preparando uma audiência pública na Câmara para segunda-feira de manhã, caso essa greve não seja resolvida antes. Porque o poder de decisão é da prefeitura, né? A Câmara não pode interferir no reajuste ou em outras reivindicações. Muitas reivindicações só podem ser decididas pela prefeitura. Mas, se a prefeitura não fizer o seu papel, a Câmara se torna também um lugar de pressão. Uma outra instituição, né, que é a Câmara Municipal, pressionando a prefeitura para resolver. É isso que a gente espera, caso a Justiça não consiga, com essa audiência pública na segunda-feira de manhã. Amanhã vai ter uma nova assembleia também da categoria. Você pretende acompanhar também de perto, vereadora? Com certeza. Janaína, eu estou acompanhando desde a primeira assembleia. Eu escuto o repasse do comando de greve, eu escuto a opinião das pessoas. Desde a primeira assembleia, eu estou lá com o intuito de ter uma valorização dos profissionais de educação de Belo Horizonte, e amanhã estarei lá também. E esse posicionamento da prefeitura sexta-feira fez com que a categoria se unisse mais e fizesse esse movimento maior ontem, né? Ontem, na assembleia de ontem, teve o maior número de representantes lá, né? Com certeza. Eu tenho ido nas assembleias e tem dado, assim, 1.500 trabalhadores, 2.000 trabalhadoras, né? Uma assembleia cheia, 2.000 trabalhadores, o que é bem cheio mesmo, né? Sim. E empolga a gente. Agora, ontem tinha 4.000 trabalhadores, ou seja, o que a prefeitura conseguiu foi dobrar o número de trabalhadoras na Assembleia, porque ficaram indignadas com a postura do prefeito Álvaro Damião. Você acha que essa mobilização dos terceirizados pode fazer com que botar ainda mais pressão sobre a prefeitura para ter que sentar e negociar? Acho que sim, porque quando os terceirizados também param as suas atividades pelas suas reivindicações, né, contra o assédio, por exemplo, mas também em apoio aos demais trabalhadores da sua classe, né, que são as professoras, assistentes administrativos, enfim, isso dá mais peso para uma greve, né? Quanto mais apoio tem uma greve, mais forte ela é. Então, nós estamos hoje contando com o apoio, nós temos trabalhadores da educação parados, com o apoio dos trabalhadores terceirizados das escolas também, da comunidade escolar, dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal. Então, assim, hoje a prefeitura está sob uma forte pressão aí para apresentar uma boa proposta e negociar. Vereadora Isa Lourença, do PSOL, mais uma vez, obrigado por participar com a gente do Rede Notícia. Obrigada. Depois vamos vir para uma próxima para voltar a gente falar sobre o Tarifa Zero, que é um projeto também importante para a cidade. Eu que agradeço o convite para estar aqui e voltarei com certeza, porque informar as pessoas do que a gente está fazendo é uma obrigação, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Só reiterando que o jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, todos os dias, tem procurado a Prefeitura de Belo Horizonte para que ela se coloque, traga a sua manifestação pública em relação à greve. E, infelizmente, todos os dias a gente está recebendo o vazio, a não resposta como resposta da Prefeitura. Mais uma vez, aqui, ao vivo, eu reitero o convite ao senhor prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Convite esse feito por eu, editor-chefe deste programa, via o WhatsApp no telefone pessoal do prefeito. Por favor, prefeito, o espaço está aberto. Vamos conversar sobre a cidade. Rede Notícia, como a Isa está aqui, como o senador Carlos Viana já veio aqui, como o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, já veio aqui. Esse espaço está aqui
para que a gente possa perguntar e o senhor, como prefeito de Belo Horizonte, nos responder. Bom, termina aqui o Rede Notícia, a entrevista, agradecendo a sua companhia. Você que está assistindo a gente, ouvindo, não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e também @Rádio América Oficial. E o Rede Notícia também está no YouTube, já são mais de 5.000 inscritos. Venha com a gente também, se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH e também no canal da TV Horizonte, o TV Horizonte.oficial. Mais tarde, a íntegra do programa, a íntegra da entrevista com a Isa Lourença vai estar disponível e também os nossos cortes. A partir de agora você fica com o Júnior Brasil, Bola na Rede, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma boa quarta, fique com Deus. Até mais, boa tarde.